teste do listening, gente, ele é algo, objetivo. O que que significa isso? Significa que ou você acerta a questão ou você erra. Não tem interpretação no listening. O seu examinador, na verdade, ele nem vai corrigir o seu listening. Quem vai corrigir o seu listening vai ser o computador, porque nessa live aqui, eu vou te ensinar o que ninguém te ensina sobre o teste do IELTS. Se você não me conhece, eu sou o Simon Mamed e o que eu faço aqui é te ensinar a passar no teste do IELTS, mesmo que você não tenha inglês avançado ainda. A gente acabou de fazer uma outra live, que foi a nossa live de simulados de speaking. Se você estava lá e você está me acompanhando aqui agora pelo Instagram, já manda aqui fogo aqui, reage com fogo aqui, para eu saber que você estava lá na live de simulado de speaking também. Essa live foi muito massa, essa live que a gente fez, aprendemos bastante lá sobre como que funciona a parte de speaking do IELTS. Mas, nesta live aqui, o negócio vai ser diferente, porque nessa live aqui de hoje, como eu já disse, eu vou te ensinar o que geralmente você não vê sendo ensinado por aí sobre o teste do IELTS, tá? Então, se você tá achando aí que é só sobre melhorar o seu inglês para conseguir passar na prova, pode esquecer, porque você vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Eu vou te mostrar aqui hoje que não é sobre o seu nível de inglês. É sobre você saber resolver o teste. Vocês me vêm falando muito disso, né? Aqui no Instagram, lá nos vídeos, nas aulas do YouTube, que eu falo sempre isso. Não é sobre o seu nível de inglês. É sobre você saber resolver o teste do IELTS. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu tenho uma série de coisas para poder falar com vocês aqui e a gente vai ver isso aí. Geralmente, as pessoas confundem duas coisas. E eu tenho que começar dizendo sobre elas para você poder já limpar a sua cabeça em relação a isso. Melhorar o inglês é diferente de você estudar para o IELTS. Melhorar o seu nível de inglês é diferente de você estudar para o teste do IELTS. Às vezes, você acha que é a mesma coisa. Você acha que estudando inglês geral, fazendo um cursinho de inglês ou se dedicando mais aos livros de gramática que você já tem, você vai estar estudando para o IELTS. E a verdade é que não, não. São coisas totalmente diferentes, tá? Na verdade, quando você estuda inglês geral, quando você se dedica para o inglês geral, você está melhorando o seu inglês geral e não as suas habilidades de fazer o teste do IELTS. Isso é uma coisa completamente diferente, tá? Como que você melhora as suas habilidades para conseguir fazer o teste do IELTS? Se dedicando aos critérios que você vai ter que atingir no teste do IELTS. Eu já fiz aí algumas lives, né, de aquecimento com vocês, que eu já falei o que que é o teste do IELTS, como que ele funciona, quais são as partes do teste do IELTS, e lá eu já expliquei quais são as partes que você tem que estar atento na hora do teste. Mas hoje eu vou falar com você sobre os critérios, como que você vai saber o que que você tem que entregar para o seu examinador. O que que é que o seu examinador tá esperando de você. É isso que a gente vai ver aqui hoje. E por que que é importante você aprender os parâmetros do teste do IELTS? Quando você foca a sua preparação em aprender os parâmetros do teste, você consegue aumentar a sua performance na hora da prova. O que que é performance? É você conseguir a sua capacidade de atingir um certo objetivo. Quando você foca a sua preparação para os parâmetros da prova, você aumenta a sua performance na hora do teste, porque você fica muito mais preciso. Como assim, Simon, eu fico muito mais preciso? É o seguinte, se você sabe que o seu examinador está esperando de você que a sua pronúncia tenha X aspecto, não interessa qual é agora, eu vou falar mais para baixo. Mas se você sabe que o seu examinador está esperando que você tenha X aspecto da sua pronúncia, você vai ficar muito mais preciso em atingir aquele aspecto. Você sabe, opa, eu tenho que pronunciar dessa forma sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Cadê? Eu tô vendo ela ali, ó. Tem a Stephanie aqui que estava lá na live de simulados. E aí eu estava lá falando com ela e com os outros alunos sobre a pronúncia, né? Com os outros participantes da live sobre a pronúncia. E aí eu falei da palavra foco em inglês. Você sabe como que fala a palavra foco em inglês? Pois é, a palavra foco, né, que escreve focus, é assim que você escreve a palavra foco, você não fala focus, você não fala focus, você fala focus.
focus. Olha só, é um detalhe, né, na hora de pronunciar a palavra. Só que quando você junta todos os detalhes daquele parâmetro de pronúncia, você consegue atingir uma nota maior no teste do IELTS. Então, por isso que é importante você dedicar um tempo para aprender os parâmetros do teste e para que você consiga atingir esses parâmetros do teste, tá? Inclusive, eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Eu quero, na verdade, né? Quando você aumenta a sua performance para o teste do IELTS, você consegue atingir os seus resultados mais rapidamente. Tô enxugando aqui porque de uma live para outra só foi o tempo ali de correr, pegar o carregador que o celular aqui já estava acabando. Já coloquei a blusa aqui, aí a luz aqui na cara aqui, o calor é forte. Mas ó, quando você foca em saber os parâmetros do teste do IELTS, a sua performance aumenta muito. E aí, o tempo que você leva para conseguir passar no teste do IELTS diminui. Já tive caso aí de alunos que conseguiram passar em 1 mês, 2. Teve uma, essa foi recordista. Ela precisava fazer o IELTS para poder imigrar para o Reino Unido, né? Ela casou e precisava aplicar para o visto de lá do Reino Unido. E ela passou no IELTS em 15 dias. 15 dias. Tudo porque ela focou nos parâmetros do teste. E aí ela desenvolveu toda a preparação dela com base nisso. Então é muito importante que você faça isso também, tá? Por que você tem que investir esse tempo? Eu estou insistindo nisso aqui para ficar bem claro na sua cabeça. Por que você tem que investir um tempo aprendendo esses parâmetros, tá? Seguinte, quando você já sabe, tá bom, Simon, eu já entendi que eu tenho que focar no parâmetro da prova. Eu já entendi que eu tenho que focar nos critérios da prova. Quando você entende isso, fica muito mais fácil de você criar a sua rotina de estudos. Se você não sabe ainda, eu estou te dizendo agora que você vai ter que criar uma rotina de estudos para você. Até nas próximas aulas de aquecimento, né, eu vou te ensinar a criar uma rotina de estudos para o IELTS. Você já tem uma rotina? Você que está aqui no Instagram, você que está aqui assistindo, digita aqui para mim, fala assim, eu já tenho, ou eu não tenho uma rotina ainda. Digita aqui só para eu saber a quantidade de gente que já tem uma rotina de estudos para o IELTS e a quantidade que não tem. Digita aqui para mim se você tem uma rotina de IELTS, ou digita se você não tem. Ó, olha lá, a Flávia falando que já tem, a Ana Martins falando ali não, já botou até uma cara de choro, porque não tem. A Guá Araújo, eu não tenho ainda. O Thiago ali não tem ainda. A Cecília falando que tem. A Sandra e o Thiago não tem. Olha só, você nem tem a rotina ainda. Como que você quer pensar em atingir os parâmetros do teste? Tá vendo? É importantíssimo que você entenda quais são os critérios, a gente vai ver aqui hoje, e entenda que eles têm que estar na sua rotina para você conseguir atingir a nota que você quer no teste do IELTS. Isso é imprescindível. A sua rotina vai ter que contemplar exposição guiada e treino de técnicas. É isso que você tem que ter na sua rotina de preparação para o teste do IELTS, tá? Já fique com isso na sua cabeça. Beleza. O que eu vejo as pessoas errando nisso aí, tá? Deixa eu enxugar isso aqui que tá tenso mesmo. O que eu vejo as pessoas errando quando elas vão tentar atingir os critérios do IELTS? Ela fala assim, ó, Simon, eu tô estudando já há tanto tempo e meu inglês não melhora. Eu vou fazer o IELTS daqui a X meses e meu inglês ainda não melhora. Aí eu falo, beleza, vamos investigar aqui o que é que você está fazendo para a gente ver o que está acontecendo. Maioria das vezes, sabe o que está acontecendo? A pessoa está estudando inglês geral. A pessoa está estudando inglês geral. Ou ela está fazendo um cursinho, ou a pessoa está lá fazendo aula de inglês na internet, fazendo aula de inglês no YouTube. Ela está fazendo coisas para o inglês geral. Qual que é o problema disso? Eu já falei com vocês. Inglês geral é uma coisa, inglês do IELTS é outra. Então não erre nisso também. Ah, mas eu tenho que melhorar o meu inglês primeiro para depois eu poder começar a me preparar para o teste do IELTS. Se você está pensando isso, o que eu posso dizer para você é o seguinte: esteja na semana do IELTS. Porque lá na semana do IELTS, na primeira aula, eu vou falar com você dos 3 erros que te impedem de passar no IELTS. Se você comete um deles, muito provável você não vai passar, pode esquecer. E esse é um desses erros. Lá, eu vou te falar como que você resolve isso, tá?
mas hoje o nosso foco é estudar os critérios da prova, beleza? Vamos lá, eu vou começar aqui etapa por etapa. Eu vou passar pelo listening, reading, writing e speaking e vou falando de cada critério da prova, beleza? Vou começar te mostrando quais são os parâmetros que o seu examinador está buscando na hora do teste, o que, que ele espera de você. Me diz aqui, quem sabe com certeza o que, que o examinador está esperando de você em cada parte? Escreve aqui para mim, fala assim, ó, Simon, não sei, ou eu sei, 100% de certeza. Quais são os parâmetros que eu tenho que atingir no listening, no reading, no writing e no speaking? Escreve aqui, só para eu ter uma noção. Você que está no YouTube, obviamente, você vai acompanhar aqui eu falando do pessoal do Instagram. Mas você que está aqui no Instagram, escreve para mim. Escreve aqui nos comentários. Fala se você sabe com certeza quais são os parâmetros que o examinador está esperando de você em cada parte do teste, ou se você não sabe. Fala aí, só para a gente ter uma noção de como que está você na sua preparação. Olha lá. Guaraújo, não sei. O Laerte ali falando, ó, não, no idea. Esse já escreveu até em inglês, ó, no idea. A Marie Serra ali, não sei. Olha só para você ver. Isso é algo grave. Porque como que você quer estudar para o IELTS se você não sabe o que você tem que estudar? É óbvio, parece óbvio, né? Mas, de novo, o óbvio tem que ser dito, tá? Então, vamos começar aqui com o listening, que eu vou falar para você o que está sendo esperado de você na hora do teste do IELTS, quando você vai para o teste do listening, beleza? Olha lá, a Cecília falando ali, ó, só sei do writing, o resto é instintivo. A Carol, só sei a nota que preciso, olha só para você ver, né? O instinto é uma coisa muito boa, gente, mas depender do instinto na hora do IELTS não dá muito certo, entende? A gente precisa das técnicas ali mesmo, viu, Cecília? Então, use o seu instinto para aprender esses critérios aqui comigo, tá? Vamos lá. No listening, o que que acontece? Tenho aqui, ó, os 4 critérios aqui na minha frente, as 4 partes, o listening, o reading e o writing. O teste do listening, você já sabe, ou pelo menos já deveria saber, que você vai responder 40 questões em aproximadamente 30 minutos, tá? Por que que eu tô falando aproximadamente? Porque no teste do listening, eles vão lá tocar um áudio e você vai ouvir aquele áudio e enquanto você ouve o áudio, você vai respondendo as questões sobre o áudio. E esse áudio não para. Então, tem áudio que dura 30 minutos, tem áudio que dura 35, vai depender ali do dia que você pegar, tá? Mas é essa média aí. E aí você vai fazer isso. O teste do listening, gente, ele é algo objetivo. O que que significa isso? Significa que ou você acerta a questão ou você erra. Não tem interpretação no listening. O seu examinador, na verdade, ele nem vai corrigir o seu listening. Quem vai corrigir o seu listening vai ser o computador, porque você está marcando, se você estiver fazendo o IELTS na versão do computador, né? Você está marcando, o próprio sistema já está computando se você acertou ou se você errou aquela questão. Ele é algo objetivo, porque o áudio vai falar a informação e na questão lá, ou você vai escrever a informação certa ou você vai escrever a informação errada. Então, no listening é algo muito objetivo. Aí, o que que acontece muito aqui? Às vezes, a pessoa tá lá assim, você tá ouvindo o áudio, vê se isso aqui já aconteceu com você que tá aqui no Instagram comigo. Você tá ouvindo o áudio, você tá entendendo o que eles estão falando, mas você não consegue acertar a resposta. Isso é muito comum. Você tá ouvindo o áudio, mas você não consegue acertar a resposta, você não sabe qual que é a questão ali, qual que é a resposta. Porque tem outros parâmetros envolvidos ali na hora do listening. Que parâmetros, Simon? O que que você tem que fazer? É o seguinte, no listening, você precisa prestar atenção a 4 fatores. Presta atenção nisso aqui. O teste do listening, que é o que você vai ouvir um áudio, você tem que prestar atenção a 4 fatores. Esses são os parâmetros que você tem que prestar atenção, tá? Primeiro fator, você tem que ouvir o áudio. E aqui entra a sua habilidade de entender o que está sendo falado. Ah, Simon, mas eu ainda não consigo entender o que está sendo falado. Isso aí você vai trabalhar na exposição guiada do seu listening. Primeiro parâmetro é você prestar atenção no que você está ouvindo. O segundo parâmetro é você ler as questões da sua prova. Se você estiver fazendo o IELTS na versão do papel, você vai ter o papel, as questões impressas para você. Se você estiver fazendo o IELTS no computador, você vai ter lá as questões dentro
do ambiente lá do computador para você. E aí você tem que conseguir, ao mesmo tempo que você está lendo, você vai ter que ouvir e ler as respostas, ler as perguntas, na verdade, né? Enquanto você está fazendo isso, tem o terceiro parâmetro, que é pensar na resposta. Aqui entra uma técnica já, né? Nesse momento que você está preparando a sua resposta, é o momento que você vai aplicar as técnicas do listening. Como eu disse, existem várias técnicas para a hora da prova, né? E dentro do listening aqui, tem uma técnica que te ajuda a prestar atenção em qual palavra é mais importante, tá? Tente sempre, nesse momento que você está ouvindo e lendo o texto, pensar assim, ó, qual é a informação mais importante dessa frase? Vamos supor que seja uma questão de lacuna, né? Você tem que preencher a lacuna. Pense assim, ó, na hora que você for ler a questão. Qual é a informação mais importante dessa frase? O que resume essa frase? Aquilo vai ser a ideia principal para você. É a ideia que resume a questão. E aí a resposta vai estar atrelada àquilo ali, beleza? Além disso, tem o quarto parâmetro, que é você efetivamente escrever a sua resposta. É você escrever a resposta de forma precisa. Aqui você vai ter que se atentar para o famoso spelling. O que é spelling? Spelling é o seguinte, é soletrar. É isso que significa spelling em inglês. E spelling também significa não só o soletrar de falar, tá? Mas o soletrar de escrever. É você escrever corretamente a resposta, tá? Então, ó, no listening, você tem que ouvir o áudio, ler o texto, pensar na resposta e escrever a resposta. Essas são as 4 coisas que você tem que fazer durante o seu teste do listening. Agora, como que você vai trabalhar tudo isso ao mesmo tempo? Porque é isso que vai acontecer com você lá no seu teste do IELTS, né? Tudo ao mesmo tempo. Eu vou te ensinar uma técnica aqui para você poder trabalhar todas essas habilidades ao mesmo tempo, tá? Óbvio que essa técnica que eu vou te ensinar aqui não é a única técnica e ela não é suficiente para você resolver o teste todo. Ela vai te ajudar a fazer esses 4 parâmetros aqui tudo junto, ao mesmo tempo. Presta atenção. Essa técnica é a técnica da transcription. O que é transcription? É você transcrever o que você está ouvindo. Como que você vai fazer isso aqui? Suponha aqui que você está lá na sua casa. Eu estou no meu momento de estudos. Você vai pegar um áudio, aí pode ser uma rádio, pode ser um podcast, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser uma série, pode ser um vídeo, pode ser qualquer coisa. Você vai pegar o áudio e você vai tocar esse áudio por... Começa lá com 1 segundo. Ah, Simon, 1 segundo? Sim, toca lá, 1 segundo. E aí, o que você vai fazer? Você toca o áudio e para. Primeiro você vai fazer isso, toca o áudio e para. Aí você vai tentar escrever o máximo de informação que você conseguir do áudio. Tenta escrever o que foi falado. Às vezes, 1 segundo vai dar para você fazer isso. Às vezes, 1 segundo a pessoa vai falar muita coisa, igual eu falei que agora já passou 1 segundo. Entende? Passa rápido. Então você vai começar pequeno, vai começar com 1 segundo. Depois você vai passar para 2 e tentar escrever ali o que está sendo falado. 3, 4, 5 segundos. Quando você chegar nos 5 segundos, aí você já pode começar a praticar a transcription, essa técnica que eu estou te ensinando, com o áudio rodando. Pode ser o áudio, de novo, pode ser o áudio do podcast, da rádio, do filme, da série, o que for. Com o áudio rodando, você vai tentar pegando ali o que eles estão falando. Mas aí, o seu foco já vai ser tentar pegar a ideia principal do que eles estão falando, tá? Esse é o seu exercício de transcription para o listening. Por quê? Enquanto o áudio está rodando, você está tendo que escrever, você está fazendo o quê? Você está ouvindo o áudio, lendo o que você está escrevendo ali, né? Porque você está escrevendo, você está lendo ao mesmo tempo. Pensando no que você está escrevendo, porque você tem que conseguir pegar. E isso é o quê? É o que você vai fazer no dia do seu teste. Então, o exercício da transcrição, ele é espetacular para você conseguir praticar isso tudo ao mesmo tempo. Beleza? Vamos lá para o reading. Vamos ver quais são os parâmetros que você tem que atingir no reading. Ó, o reading, o que que acontece? O reading, ele também é um teste objetivo. Significa que no teste do reading, você também ou erra ou acerta as questões, não tem interpretação, tá?
Você vai ter lá 40 questões para você responder em 60 minutos. É isso que você tem, 1 hora para responder 40 questões. São 3 sessões de textos. E em cada uma das sessões, os textos vão ficando mais difíceis, tá? Aqui no Reading, você tem 2 grandes desafios. E esses grandes desafios seus são administrar o tempo que você. Peraí. Administrar o tempo que você tem e encontrar as respostas. São 2 desafios que você tem. Parece que 60 minutos é muito, mas passa rápido. Então você tem esse desafio de administrar o seu tempo e esse desafio de conseguir pegar as respostas, tá? No teste do reading, as respostas elas já estão no texto. Presta atenção aqui, ó. No teste do reading, as respostas já estão no texto, tá? Cuidado com isso aqui. E isso aqui é muito comum mesmo. Inclusive, eu vi ela entrando aqui agora, ó, a Fabiane, que foi uma aluna minha. A Fabiane, inclusive, eu cheguei a entrevistar ela, né, depois que ela passou pro teste do IELTS. Ela falava assim, Simon, eu ficava desesperada, porque no teste do reading as respostas estão lá e eu não consigo achar. Exatamente isso que ela falou. Então, você tem que cuidar do tempo e de achar as respostas na hora do reading, tá? Como que você vai fazer para você poder treinar, né, essa parte do reading? Como que você vai fazer para administrar o seu tempo e como que você vai fazer para conseguir pegar a questão ali na hora do reading? Você vai fazer o seguinte, você vai praticar enquanto você estiver lá na, lá na sua fase de execução, né? Eu falo que tem 3 etapas na sua jornada, que é a etapa de preparação, onde você vai assistir às aulas, aprender quais são as técnicas e tudo. Depois tem a etapa da execução, que é onde você vai treinar as técnicas. E depois tem a etapa da reta final, que é quando você entra ali 90 dias antes do seu teste. Então, na sua etapa de execução, você vai treinar isso aqui que eu vou te falar. O que é o treino? Você vai treinar, você vai pegar questões do teste do reading, e aí você vai treinar, ler a questão primeiro e depois ir para o texto. Como assim, Simon? Vou ler a questão primeiro sem nem saber o que é o texto. É exatamente isso que você vai fazer, tá? Você vai ler a questão primeiro, o que está pedindo lá na questão, e depois você vai para o texto. Parece contraintuitivo, tá? Mas a questão toda aqui é que se você for primeiro ler o texto, para depois ler a questão, e aí voltar no texto para tentar achar a resposta, adivinha o que vai acontecer? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Quando você chega na seção 3 do reading, são os maiores textos que tem. Então, se você for ler o texto primeiro para tentar entender o que é, ir para a questão para ver qual que eles estão pedindo e voltar no texto para tentar achar a resposta, não vai dar tempo. Olha o exercício. Pegue o texto com as questões, né? E você vai praticar. Leia a primeira questão, vá para o texto. Esse é o seu exercício aqui. Esse é o seu exercício. Não se preocupe em ler o texto primeiro para poder melhorar. Tem uma outra aula aqui que eu vou fazer com vocês lá no aquecimento, né? No aquecimento para a semana do IELTS. E essa aula eu vou te dar estratégias de administração de tempo durante o IELTS inteiro, tá? E aí é interessante que lá eu vou usar um material do próprio IELTS. O próprio IELTS ele faz pesquisas, né? Sobre o teste do IELTS e sobre as performances dos alunos. E aí eles fizeram um teste lá para ver se, olha só que bacana isso aqui, eles fizeram um teste para ver se o aluno que lia o texto todo primeiro performava melhor do que o aluno que ia para as questões e depois já ia para o texto. O que vocês acham que aconteceram? Escreve aqui para mim, você que está no Instagram. Quem você acha que performou melhor? O aluno que leu o texto todo primeiro para poder entender e depois foi para as questões, ou o aluno que já foi de cara para as questões e depois voltou no texto? Escreve aí para mim, você que está me acompanhando aqui no Instagram. Quem você acha que performou melhor no teste do reading? Foi quem leu o texto primeiro para poder entender? Ou foi quem já foi direto de cara para as questões? Escreve aí. Vamos ver o que vocês acham. Ó. Tá estranho, tá esquisito. Eu já vi esse perfil seu em outra live. Eu falei que eu gostei bastante desse nome desse perfil, muito criativo. Tá estranho, tá esquisito. Gostei desse nome. Ó, quem lia primeiro as questões. A Stephanie também. Quem leu a questão se saiu melhor.
A Cecília, tem que ler a questão primeiro para saber o que procurar. A Marie também falando questões. Vocês querem saber qual foi o resultado do teste? O resultado da pesquisa? O resultado da pesquisa foi inconclusivo. Ah, vocês acharam que era um e que era outro, né? O resultado foi inconclusivo. Mas sabe por quê? Porque a premissa da pesquisa, o que é premissa? É aquilo que você assume. Por exemplo, eles estavam achando, ó, a gente acha que quem lê o texto todo primeiro performa melhor. Essa era a premissa da pesquisa. E aí eles foram lá e fizeram a pesquisa. E aí o resultado deu inconclusivo, ou seja, não tem como afirmar que quem lê o texto todo primeiro se dá bem no IELTS, ou sai melhor no IELTS, entende? Então aqui, já que claramente não tem benefício nenhum provado de que você lê primeiro o texto para entender melhor, você não vai fazer isso. Inclusive, eu já falava isso antes de ler essa pesquisa, eu já falava isso para meus alunos. Para com esse negócio de ler o texto primeiro. Você não tem que entender do que está falando o texto do IELTS. Para com isso. Isso aí é quem não está na preparação focada aqui da Blame English. Você não tem que ler o texto, você vai direto para a questão e depois você vai lá para o texto, beleza? Pegou o exercício ali que você vai fazer, tá? Olha lá, ó, Carol Goulart, qual tamanho costuma ser o texto? Imenso, tá, Carol? Os textos no reading, eles começam pequenos, óbvio, tipo assim, uma página, meia página, uma página, e aí eles vão aumentando ao longo do teste. Só que eles não aumentam só de tamanho. E é aqui que a gente cai na armadilha de achar que só o texto grande é perigoso. Eles aumentam de complexidade. Então, às vezes, você pega lá um texto que é 2 parágrafos, só que ele é muito mais complexo, muito mais denso. Olha lá, Jamile falando, bem animador. Boa. Ó, vamos tocar aqui, vamos passar pro writing? Aí, foi. Vamos passar pro writing e ver quais são os critérios. Deixa eu ver ali o que vocês estão falando. Jesus, eu tava lendo os textos primeiro. Carminha, pelo amor que eu te peço, para de fazer uma coisa dessa. Não faça isso. Isso aí não vai te ajudar, certeza absoluta, tá? Óbvio, que se você parar de fazer isso e não estudar as técnicas, também não vai te ajudar, entende? Você tem que estar com as técnicas alinhadas na sua cabeça, beleza? Já melhorou, estamos sempre aprendendo, exatamente. Vamos lá, vamos para o writing. O que acontece no writing aqui? Ó? Presta atenção. Primeira coisa que você já tem que entender. No teste do writing, você tem uma divisão. Existe uma divisão aqui. Quem vai fazer o IELTS Academic, que é para estudos, e quem vai fazer o IELTS General Training, que é para imigração e trabalho. Ressalva aqui, parênteses. Se você é enfermeiro, tem algum enfermeiro aqui no Instagram? Comenta aí para mim se você é enfermeiro. Se você é enfermeiro, mesmo que o seu visto seja de estudo, de trabalho ou de imigração, o seu IELTS é o Academic, tá? Mas enfim, via de regra, IELTS Academic é para quem vai estudar, General Training para quem vai imigrar ou trabalhar. Então a gente tem essa divisão aí do IELTS General Training e Academic. E aí os critérios são diferentes, tá? Mas não diferencia muito não, vou te explicar qual que é a diferença. Ó lá, ó, Adriana, enfermeira, a Laís, enfermeira, Neiva Nani, Cris, eu, bora enfermagem, a Carminha também, eu e a Jamile, Maciel, caramba, que tanto de enfermeiro. Eu gosto muito de ver quando vocês vêm aqui, eu tenho um monte de aluno meu que é enfermeiro também, que bacana. Éricles, vai deixar o vídeo salvo? Quero ver esse vídeo depois com calma. Éricles, sim, tá? Deixa eu ver ali, nossa senhora, que tanto de enfermeiro. A Carminha ali, nossa, IELTS Academic, tá estranho, tá esquisito. O acadêmico serve para emigrar? Não, só se você for enfermeiro. Patrícia, sou fonoaudióloga, meu IELTS é acadêmico também. Ah, que bacana saber disso aí, ó. Lucas, minha esposa é enfermeira, nessa aqui, aí tá cheio de enfermeira aqui. Muito bem, vamos lá. No IELTS Academic, o que acontece no writing? Existem 2 tasks que você tem que fazer no writing. Você já sabe que você tem que fazer 2 textos, a task 1 e a task 2. A task 1 é um texto de pelo menos 150 palavras. E a task 2 é um texto de pelo menos 250 palavras. E aí o seguinte, no IELTS Academic, esse texto da task 1, que é o primeiro texto, ele é um report. O que é um report? É um relatório. Esse relatório pode ser de uma tabela, de um gráfico, de uma gravura, uma imagem, pode ser de qualquer coisa, um diagrama, e aí você tem que fazer um relatório. Nesse contexto, quais são os critérios que seu examinador está esperando de você? Presta atenção aqui. No caso do academic, o primeiro critério que seu examinador está olhando é o task
achievement. O que é o task achievement? É se você fez o que tinha que fazer. E como que eu sei o que tinha que fazer, Simon? Calma. Quando você lê o cabeçalho da questão, vai vir lá. O gráfico abaixo mostra a porcentagem de pessoas que tá. Aí vai ver lá o comando. Vai vir assim, ó. Resuma as ideias principais e relacione foi demais, né? E relacione e compare quando necessário. É isso que você tem que fazer. Você tem que resumir a ideia principal e relacionar e comparar elas entre si. Isso que você tem que fazer. Então, na hora que seu examinador vai corrigir, o primeiro critério que ele está olhando é isso. Se você fez o que tinha que fazer. Esse é o task achievement. Até quanto você conseguiu preencher daquilo que eles esperavam. Esse é o primeiro critério. No IELTS General Training, mesma coisa. Na Task 1, que é uma carta que você tem que escrever, pode ser uma carta formal, uma carta semi-informal ou uma carta informal. Você também tem o Task Achievement. O que é o Task Achievement ali na carta? Na carta, o Task Achievement é se você também atingiu os pontos que eles queriam. A carta vem lá assim, por exemplo, ó. Você comprou um produto pela internet e o produto chegou danificado. Escreva uma carta para a empresa. Aí vem lá assim, ó. Na sua carta, 1. Reclame, diga quando foi que você comprou o produto. 2. Fale qual é o problema do produto. 3. Fale o que você quer que a empresa faça. Você tem que atingir os 3 parâmetros. Então, o Task Achievement, que é o primeiro critério ali do que você tem que fazer, é o quanto você atingiu do que eles pediram. Tá claro isso aqui? Ficou claro isso aqui para você? Aí o seguinte, os outros critérios, eles são comuns, tanto para o report quanto para a carta. E também para Task 2. Na Task 2, que é uma redação, eu vou falar de todos eles, tá? Na Task 2, que é uma redação, o primeiro critério é diferente, tá? Ó, vamos lá, vou dar um breve resumo aqui, porque eu sei que é muita informação e é muita coisa para você. IELTS Academic, na Task 1, é um relatório. IELTS General Training, na Task 1, é uma carta. O primeiro critério, tanto do relatório quanto da carta, é Task Achievement, que é o quanto você fez do que eles pediram. Beleza até aqui? Só isso que eu falei até aqui. Na Task 2, que é uma redação que você vai ter que fazer, às vezes essa redação é de causas e consequências, vantagens e desvantagens, qual é a sua opinião, vai ter isso lá. Então, na Task 2, o primeiro critério é Task Response. O que é o Task Response? O Task Response ele é semelhante ao Task Achievement, mas na tarefa 2, como você não tem mais de um ponto para você poder abordar, o Task Response é o quanto você conseguiu responder daquela pergunta ou daquela questão que eles te apresentam. Então, isso é a primeira coisa. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você estiver escrevendo, você tem que se perguntar, isso aqui que eu estou escrevendo, será que não é uma bobeira? Ou será que eu realmente estou respondendo a questão completamente? Você tem que se perguntar isso. Porque esse que é o primeiro critério, o Task Response, lá na parte 2. Você está respondendo completamente a pergunta? Por exemplo, ele foi lá e falou, quais são as causas e consequências do tabagismo? Sei lá. Aí você vai e só fala das causas. E depois você fala como isso poderia ser mudado. O que você deixou para trás? As consequências. Então, cuidado com isso aí. Muito bem, vamos seguir. Agora, os outros 3 critérios do writing são comuns. Eles são os mesmos, tanto para Task 1 quanto para Task 2, tá? O que é o segundo critério aqui? O próximo critério é Coherence and Cohesion. O que é isso? O que é coherence? Coherence é se o seu texto é coerente, se faz sentido aquilo que você está escrevendo. Às vezes você está só escrevendo abobrinha lá dentro, você está só enchendo linguiça e nada faz sentido. E aí o seu examinador vai cortar de você ali. Então, preste atenção se o que você está escrevendo está fazendo sentido. Isso é a parte de coherence desse segundo critério. A segunda parte desse critério é cohesion. O que é cohesion? Cohesion significa coesão. O que é coesão? É se o seu texto está amarrado. Se as ideias que você está colocando ali estão todas conectadas. Às vezes você está falando no primeiro parágrafo de uma ideia,
aí no segundo parágrafo você já vem com uma outra ideia que não tem nada a ver, depois no terceiro parágrafo você traz uma outra ideia que até está relacionada ao assunto, mas elas não estão ligadas entre si. Então aqui na Corrigian, uma coisa muito importante para você fazer é usar linking expressions. Que são linking expressions? São expressões de ligação. Você tem que usar isso, você sabia? Você tem que usar expressões de ligação. O que é expressão de ligação, Simon? Pelo amor de Deus! Expressão de ligação são aquelas expressões que vão conectar uma ideia na outra. Por exemplo, vamos supor que eu, Simon, estou falando aqui das causas e consequências, né? O texto lá era causa e consequência. Aí eu falei lá que tem uma causa que acontece, a causa é a causa X. E aí eu vou lá e falo que, entretanto, isso que acontece está relacionado também a... Esse entretanto, o entretanto é uma expressão de ligação. Compreende? Então você tem que usar essas expressões, entretanto, todavia, além disso, mais ainda. Todas essas expressões são expressões que vão amarrar as suas ideias dentro do texto, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando para ver se vocês não estão perdidos no mundo ali, ó. Guaraújo. Eu perdi a informação. A redação pode pedir causa e consequência ou o que mais? Ó, não, eu vou te falar aqui, mas não fique vidrado nisso, tá? Por quê? Porque se cair qualquer outra variação, você tá fudido. Então não fique vidrado nisso. O que você tem que prestar atenção é que na redação, sempre, always, vai ter duas informações para você abordar, pelo menos. 2 pontos diversos para você abordar. E aí, o que são esses pontos? Às vezes vai ser causas e consequências, às vezes vai ser vantagens e desvantagens, às vezes vai ser a sua opinião e o que a maioria acha, às vezes vai ser a sua opinião e como que muda aquilo. Então, não foque nos tipos, foque na ideia principal, beleza? Mas, Serra, tô perdida, meu Deus do céu, ó, depois que terminar aqui, eu vou dar um tempo para vocês poderem fazer perguntas, tá? Então, vai guardando aí suas perguntas. Rafa! However, although, moreover tá escrito errado ali, né? On the other hand, exato, isso aí. E essas são expressões de ligação, tá? Éricles, é um critério muito bem verificado quanto à linguagem formal e informal no writing. Ó, isso não chega a ser um critério específico, mas ele tá dentro ali, ó, do que a gente vai falar, tá? Dentro desse critério de coherence and cohesion, o seu examinador olha sim se você está usando linguagem mais formal ou linguagem informal, mas ele não é um critério ele sozinho, entendeu? Da solução também entra, mas é aquilo que eu falei, foca na ideia, beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Qual que é o próximo critério? O próximo critério é lexical resource. O que é lexical resource? Seu recurso léxico? O que é isso, Simon? Pensa assim, ó, lexical resource é o seu vocabulário. Seu vocabulário, tá? Isso que significa esse critério do lexical resource. Mas mestre, tô atrasado pro jiu-jitsu, vou terminar de assistir depois no Insta. Vai lá, que hoje eu nem vou conseguir ir pro jiu-jitsu, não, porque eu tô aqui com vocês na live e tem mais coisa. Lexical resource é o seu vocabulário. O que o seu examinador tá olhando aqui no vocabulário? Ele tá usando se você tem um vocabulário vasto ou se o seu vocabulário é limitado. Ele tá olhando se você repete muitas palavras. Ele tá usando se o seu vocabulário é adequado para a task. Então aqui também entra um pouco aquela questão de ser formal ou informal foi demais. Formal ou informal. Ele tá usando tudo isso. Ele tá olhando se você usa palavra avançada. Ele tá usando se você usa expressão idiomática. O que é expressão idiomática? São os famosos idioms. O que é um idiom? É uma expressão idiomática. Quando você olha para ela sozinha, ela não faz muito sentido, mas no contexto ela faz. É tipo aquilo, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Isso é um idiom, isso é uma expressão idiomática, beleza? Ele olha se você está usando esse tipo de coisa. Slang, o que é slang? Gíria. Ele olha se você usa gíria. Dependendo do texto, não pode usar, beleza? Então, ó, vamos lá. Esse é o critério do lexical resource. O próximo critério é o quê? É o grammatical range and accuracy. O que é isso? Grammatical range and accuracy. Isso é o quanto você conhece de gramática e o quanto você consegue usar dela. Isso é o seu grammatical range, é a sua gama
de gramática, o quanto você consegue usar da gramática. Esse é o grammatical range. E o que é o accuracy? Accuracy, como é que fala isso em português? Acuracidade, existe isso? Precisão, eu acho que é isso. É o quanto você é preciso, é se você erra muito ou se você erra pouco, tá? É isso que ele está olhando no seu texto, tá? Tanto na Task 1 quanto na Task 2, beleza? Esses são... Ai, nossa senhora, essa água com gás que me fez soluçar. Esses são os critérios que que o seu examinador está olhando na hora do seu teste do writing, beleza? Ó, a Carminha falou assim, all in all, é melhor ser formal, não é? Depende do texto, tá? Dependendo do contexto, olha só, às vezes você está falando um texto, e é muito comum que perguntem sobre educação no teste do IELTS. Aí você está falando no texto, você está falando de maneira formal, e aí você está falando sobre o uso de gírias. Então, nesse contexto, você vai usar uma expressão informal ali. Por exemplo, as pessoas jovens de hoje usam muitas gírias, e uma delas é tal. Você vai ter que escrever, tá? Então, depende do contexto que você vai usar isso aí. Beleza, vamos seguir aqui que ainda tem chão. Agora a gente vai para o speaking. A gente vai ver quais são os critérios que o seu examinador está analisando no speaking. Ó, você viu agora que... Agora não, né? Já tem quase uma hora já que a gente fez a live lá de simulados do speaking, né? E aí lá eu fui corrigindo quem ia participando e dava o feedback, mas aqui você vai saber o que geralmente ninguém te fala, que são quais são os critérios do speaking, tá? É isso aqui que a gente vai ver. Agora, aqui no speaking, o negócio é o seguinte, você vai estar de cara com o examinador. Vai ser que nem a gente está aqui agora, ó, um na frente do outro. E o seu teste vai durar ali de 11 a 14 minutos, tá? Então, durante esse tempo todo, o seu examinador está olhando para 4 critérios de você, tá? 4 critérios que o seu examinador está analisando. Critérios são demais, né? Já estou até embolando as palavras. Que critérios são esses? Vamos lá. O primeiro critério do listening é fluency and coherence. O que é isso? Fluency and coherence. Fluency não é fluência no sentido que a gente conhece em inglês de forma geral, tá? O fluency aqui no speaking do IELTS não é se você entende tudo ou se você sabe falar de tudo. Fluency aqui no critério do IELTS é a fluidez com a qual você fala, tá? É o seu ritmo natural de fala. Esse é o fluency aqui no IELTS. É a fluidez com que você fala. Se você é uma pessoa que está falando disparado, desesperado, se você está com muito esforço para falar, aquela pessoa que fala assim, ó, eu faço a pergunta, deixa eu ver se eu lembro uma pergunta lá da live de simulado, de café, né? A pergunta é assim, ó, olha a pergunta, simples, seu examinador vira, do you like coffee? Você gosta de café? Aí a pessoa tá, I like coffee, and I think that coffee is... Olha o esforço que a pessoa está fazendo. Então, isso aqui está dentro desse critério de fluency, tá? E aí o critério é fluency and coherence. Coherence é aquilo que a gente estava falando lá do writing. É se faz sentido aquilo que você está falando. Você tem que não só falar com uma fluidez ali, mas também tem que fazer sentido aquilo que você está falando. Beleza? Suas frases têm que fazer sentido. Esse é o primeiro critério do speaking. Vamos lá. O próximo critério é o lexical resource. Lexical resource é a mesma coisa lá do writing, é o seu vocabulário. O quanto você consegue, se você repete demais, se você usa idiom, slang, isso aqui é o seu segundo critério aqui no speaking. O terceiro também é igual do writing, que é o grammatical range and accuracy. Esse é o terceiro critério do speaking, igualzinho do writing. É o quanto você conhece de gramática e quanto você erra, tá? Esse aqui é o terceiro, não vou explicar porque eu já falei dele. O último critério do speaking é pronunciation. Pronunciation, o que é isso? Nada mais, nada menos que pronúncia. Aqui, meu caro amigo que está aqui me acompanhando, minha cara amiga, aqui no teste do IELTS, seu examinador está analisando a sua pronúncia. E aqui ele vai analisar um monte de coisa. Ele vai analisar se você está pronunciando com muitos erros, ele vai analisar se você tem entonação correta, ele vai analisar se você tem estresse correto. O que é estresse correto? Eu já estou estressado com esse teste do IELTS. Você está estressado? Escreve aqui para mim.
se você já tá ficando estressado. Calma, que tem salvação. O que que é estresse em pronúncia? É onde você coloca a ênfase das palavras que você pronuncia. Lembra lá que eu estava na live, eu corrigi uma palavra lá que era perspectiva, né? Aí a pessoa foi lá e falou assim, perspective. Colocou o estresse errado aí. A pronúncia correta é perspective. Então, olha só, o estresse é um pouco mais na frente, o estresse da pronúncia, da voz, perspective, ao invés de perspective, entende? Então, isso o seu examinador está olhando ali na hora do seu teste do IELTS. Ele está analisando se o sotaque que você tem da sua língua atrapalha o entendimento. Preste atenção nisso aqui, ó, porque uma coisa muito importante, o seu examinador não está olhando sotaque. Ele não avalia o seu sotaque. Ele não pensa assim, ó, o candidato tem sotaque americano, tchau. O candidato tem sotaque britânico, beleza. Ele não está fazendo isso. Você pode ter o sotaque que você quiser. O que ele analisa é, o sotaque que o candidato tem está me atrapalhando a entender a pronúncia dele? E isso ele olha, tá? Então, cuidado com tudo isso aí, beleza? Ó, seguinte, a gente viu aqui quais são os critérios gerais para todas as partes do IELTS. O listening, o reading, o writing e o speaking. E aí eu tenho aqui algumas coisas para falar com vocês ainda, tá? Presta atenção aqui. Dentro de cada parâmetro desse, né, que eu fui falando com vocês, especificamente no speaking e no writing, ainda tem algumas coisas que vocês têm que prestar atenção. E eu quero falar com vocês. Vamos ver se vai dar tempo de eu falar aqui antes de terminar essa live. Mas é muito importante isso aqui, tá? Presta atenção. Uma coisa que você tem que prestar atenção é no speaking que eu acabei de falar, né? A questão do sotaque ali, para você não se preocupar em desenvolver um sotaque específico, você não precisa ter sotaque britânico, americano, escocês, australiano, não importa. O que não pode acontecer é duas coisas. O seu sotaque atrapalhar o entendimento do examinador. 2, você começar a misturar sotaques. E isso não pode acontecer. Como assim, Simon, misturar sotaque? Vou te dar um exemplo. Em inglês britânico, a palavra que a gente usa para lixo é rubbish. Rubbish. E a palavra no inglês americano é garbage. Garbage. E aí, não é só a pronúncia que é diferente. É a palavra que é diferente. Não é só você falar, por exemplo, você vai falar água, em inglês americano, water. Se for em inglês britânico, water. Water, water. Não é só a pronúncia que é diferente. Tem palavras que é só a pronúncia. Mas tem palavras que a própria palavra já é diferente no outro sotaque. Igual rubbish and garbage. Quando você começa a misturar até as palavras, cuidado, porque aí pode te atrapalhar um pouco, beleza? Lá no writing tem outra coisa que você tem que prestar atenção. O seu examinador, ele está olhando se você consegue progredir as suas ideias. O que é isso, progredir as ideias? Se você já viu alguma live de correção de redações que eu faço, eu falo muito disso lá. Às vezes a pessoa ela fica ali empacada numa mesma ideia. Ela não consegue progredir. O primeiro parágrafo ela fala da ideia. O segundo parágrafo ela ainda está repetindo a ideia. O terceiro parágrafo ela dá jeito de ainda falar da mesma ideia. Ela não progride. Então, isso é algo que você tem que observar no writing, a progressão de ideias, tá? Você tem que falar de tudo que você tem que falar. Todos os pontos, beleza? Outra coisa que seu examinador está olhando lá, não só no writing, mas no speaking também isso aqui, tá? É se você consegue parafrasear. O que é parafrasear? Parafrasear é você dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então ele está olhando se você tem essa capacidade, se você consegue parafrasear aquilo que você está falando, tá? Isso é muito importante de você treinar para conseguir utilizar, beleza? Ó, seguinte, como que você vai fazer para atender todos os critérios que você precisa? Isso aqui, tudo que eu falei aqui, escreve aqui você que está no Instagram, é muito? Isso aqui que eu falei? Nessa live que a gente fez agora? Escreve aqui para mim, você que está no Instagram, você acha que é muita coisa isso aqui que a gente falou? Escreve aí para eu saber. O que você acha? Ou não, sabe? Tá susto isso aqui, tá tudo na minha cabeça já. Ou é muita coisa para gravar?
Escreve aí, deixa eu ver. Vamos lá, escreve aí, deixa eu ver. Ó, Caroline já mandou ali um nu. Provavelmente você é mineira, né? Só de você falar nu, eu já te identifiquei aqui como mineira, já te achei no meio dos outros aí, né? A Marina ali falando muita coisa. Pois é. E aí, como que você faz para atingir todos esses critérios? É muita coisa mesmo para você lembrar. E aí, o que que acontece? A Daniele falou ali mais ou menos, ó, é ir treinando. Mas ir treinando o quê? O quê? Não é treinar qualquer coisa. Tem uma coisa muito específica para você treinar. A Caroline falou assim, muita coisa. A Aline ali, coisa pra caralho. Falou, ela escreveu polite, né? Ela escreveu polida, eu que já tô falando aqui. A Stephanie, sussa, não tá não. Mas concentrar, dá para se concentrar em vários pontos desses. Pois é, muita coisa. Presta atenção aqui, ó. Para você atingir todos esses critérios, você tem que treinar técnicas. Como eu disse para vocês, as técnicas são desenvolvidas para você atingir os parâmetros. Então, ao invés de você tentar ficar, nossa, o que era o parâmetro mesmo aqui do listening? Nossa, aqui no writing, o que era o parâmetro da carta? O que era o parâmetro da redação? Ao invés de você ficar tentando lembrar isso, é melhor que você aprenda as técnicas e as técnicas vão te guiando. As técnicas foram feitas para te dar o caminho para você conseguir aplicar na hora da prova e atingir todos os parâmetros, tá? Se você tem uma preparação que é baseada em exposição guiada e treino de técnicas, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Se a sua preparação até hoje não inclui exposição guiada e nem treino de técnicas, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Provavelmente você não vai conseguir passar no seu teste do IELTS. Se você não se expõe da forma correta ao inglês e se você não treina técnicas, a chance disso dar errado é muito grande, tá? Você viu aqui o tanto de critério que tem. E geralmente isso aqui você não vê por aí. Você viu o tanto de critério que tem, porque é um negócio muito detalhado. Então, você tem que abranger isso, você tem que ficar exposto ao idioma de forma correta, para isso que existe a exposição guiada, a gente vai ver isso nas próximas aulas, e você tem que treinar técnicas, senão não dá, tá? Muito bem, muito bem. Pessoal, seguinte, chegamos ao final dessa nossa live aqui. Amanhã de manhã, você que está aqui no Instagram, amanhã de manhã eu já volto com mais lives para você, a nossa live de aquecimento, tá? Amanhã de manhã eu já vou falar de um outro assunto. Quer ver qual que é o assunto? Amanhã de manhã, olha que top esse aqui, ó. Meu Deus do céu. Quer ver? Amanhã de manhã, ó, deixa eu marcar esse aqui, tá feito. Amanhã de manhã é um negócio muito massa, que inclusive eu falei na live lá de simulado do speaking sobre isso aqui, ó. Amanhã eu vou te ensinar a melhorar o seu vocabulário pro IELTS. Amanhã, olha lá, a Caroline falando, tô louca para saber sobre essa exposição guiada. Amanhã você vai ver a primeira parte da exposição guiada, que eu vou te ensinar a melhorar o seu vocabulário pro IELTS da forma que funciona, da forma correta, beleza? Ah, Carminha, que horas amanhã de manhã, meu Deus do céu? Ó, por volta de 10 horas, tá? Não vou falar 10 horas exatamente não, porque é o tempo que eu chego da academia, tomar meu café, tomar meu banho e eu já sento aqui. Então, 10, 10 e 1, 10 e 2, eu começo ali, beleza? Pessoal, para todos vocês, um forte abraço e a gente se vê amanhã de manhã. Cheers!